Vocês pensaram que seria só mais um filme, mas não, é um documentário sobre uma artista incrível que mudou a arte no Brasil. Ela que foi pintora, desenhista, gravurista, ilustradora e professora. Ela que é considerada a primeira artista brasileira a introduzir formas europeias e americanas de modernismo no Brasil. Ela mesma, a Anita Malfatti. Anita Catarina Malfatti nasceu em 2 de dezembro de 1889. Filha do engenheiro italiano Samuele Malfatti e da pintora norte-americana de origem alemã, Eleanor Elizabeth Krug, ou Betty Krug. Seu pai era engenheiro e trabalhava em estradas de ferro e na construção civil. Já sua mãe era norte-americana, que além de poliglota, pintava e desenhava. Anita nasceu com uma atrofia congênita no braço direito, e por conta disso sua família levou para a Itália para tentar fazer uma cirurgia para corrigir a atrofia, mas não houve recuperação total do músculo. Por conta disso, ao voltar para o Brasil, ela teve o apoio de Miss Brown, a sua governanta, para aprender a escrever e desenhar com a mão esquerda. Aos 13 anos, Anita já sofria de ansiedade precoce, de saber que rumo tomar na vida. Então, teve uma ideia radical. Imaginou que passar por uma experiência de forte emoção poderia lhe dar algum tipo de resposta sobre suas incertezas. Ela se deitou no vão, entre os trilhos do trem, perto de sua casa, no bairro Barra Funda, e aguardou o trem passar. Em um depoimento feito em 1939, a artista revelou: "Amarrei fortemente minhas tranças e deitei-me debaixo dos dormentes e esperei o trem passar por cima de mim. Foi uma coisa horrível, indescritível. O barulho ensurdecedor, a deslocação do ar e a temperatura asfixiante deram-me uma impressão de delírio e de loucura. Eu via cores, cores e cores, riscando o espaço, cores que eu desejaria ficar para sempre na retina assombrada. Foi revelação. Voltei decidida a me dedicar à pintura." Em 1902, seu pai faleceu de morte precoce, o que fez com que Betty, sua mãe, começasse a trabalhar como professora de línguas e pintura. Com isso, Anita começou a aprender técnicas de pintura com sua mãe. Mais tarde, Malfatti tinha o sonho de estudar fora, mas precisamente em Paris. Em 1910, seu tio e padrinho, George Krug, financiou seus estudos na Alemanha. Anita chegou em Berlim junto com uma amiga e com a sua irmã. Frequentou o ateliê de Friedrich Burger e, em seguida, matriculou-se na Academia Real de Belas Artes em Berlim, onde estudou pintura expressionista, cujo objetivo era expressar o emocional, distorcer formas e usar cores pouco reais. Após o início da Primeira Guerra Mundial, Anita resolve deixar Berlim, passando rapidamente por Paris, e retorna ao Brasil. Em 1914, Anita Malfatti estava de volta ao Brasil e realizou uma exposição na Casa Mapping, quando apresentou os estudos da pintura expressionista feitos no ateliê Lovis-Corinth, em Berlim. Em 1915, foi para Nova York, onde estudou na Art Students League e na Independent School of Art, sobre a orientação de Homer Boss, que dominava o expressionismo, movimento pouco conhecido na época, principalmente fora da Europa, quando teve a liberdade de pintar livremente em sem limitações estéticas. São dessa época as obras A Boba, 1915, O Japonês, 1915 e O Farol, 1915. Em 1917, Anita Malfatti retornou para São Paulo e no dia 20 de dezembro, por insistência dos amigos, entre eles o pintor de Cavalcante, a pintora fez uma exposição de suas obras apresentando 53 trabalhos entre pinturas, aquarelas e gravuras. A pintura de Anita trazia cores berrantes, pinceladas que saltavam da tela e formas que desfiguravam a representação humana, muito longe das pinturas acadêmicas que reinavam aqui no país, causando grande repercussão na imprensa. Uma semana após a abertura da amostra, um artigo do escritor Monteiro Lobato, publicado no jornal O Estado de São Paulo,
intitulado Paranoia e Mistificação, condenou, em tons histéricos, aqueles traços exóticos. Para ele, Anitta havia se deixado contaminar pelas extravagâncias de Picasso e companhia. Para o crítico europeu, a arte de Anitta Malfatti era uma arte emergente, espelhada no cubismo e expressionismo. Era arte moderna. A crítica surgiu de estopim para o movimento modernista no Brasil. Algumas obras de Anitta se tornaram clássicas da pintura moderna, entre elas A Estudante Russa, 1915, A Mulher de Cabelos Verdes, 1917, O Homem Amarelo, 1917. As células expressionistas expostas por Anitta causaram impacto para os padrões de arte da época. Nas obras foram incorporados procedimentos básicos da arte moderna, como a relação dinâmica e tensa entre a figura e o fundo de tela, a pincelada livre, que valorizava os detalhes, os tons fortes, uma técnica de luz que foge do claro e escuro tradicional e apresenta uma liberdade de composição. O quadro mais popular de Anitta Malfatti é O Homem Amarelo, que representa um imigrante italiano, pobre, que posou para a artista na época em que ela estudava no exterior. A artista comenta que o modelo sustenta uma mulher desesperada naquele dia. Anitta retrata de maneira sensível, inusitada e ousada a forma e cor. A figura apresenta um olhar desorientado de desalento, roupas simples, baratas e desgastadas pelo tempo, tematizando de maneira sutil as problemáticas que assolavam o mundo na época: guerras, fome e a epidemia da gripe espanhola. Seus olhos escuros são delimitados por contornos pretos com espessas sobrancelhas em forma de acento circunflexo. O modelo pintado é apresentado desajeitadamente na tela, que não o acomoda por inteiro, como se a personagem não se encaixasse naquele espaço limitado, de maneira que as mãos são eliminadas pelo enquadramento. Produzido entre 1915 e 1916, pesquisadores afirmam que essa pintura compõe um grupo mais radical, produzido pela autora, do qual fazem parte das obras, como O Japonês, A Estudante Russa e A Mulher de Cabelos Verdes. Depois de um ano sem produzir nenhuma obra, Anitta voltou a ter aulas, período em que estudou as técnicas de natureza morta. Nessa época, conhece a pintora Tarsila do Amaral, e foi só o começo de uma grande amizade. Incentivada pelos amigos, Anitta participou da Semana de Arte Moderna de 1922 e integrou, ao lado de Tarsila do Amaral, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Menotti Del Pique, o Grupo dos Cinco. Durante toda a Semana de Arte Moderna, ou Semana de 22, que apesar do nome, só teve apresentações em 3 dias, 13, 15 e 17 de fevereiro, realizada no saguão do Teatro Municipal de São Paulo, foram expostas obras de Anitta Malfatti de Cavalcante, Vicente do Rego Monteiro, Victor Becherecht, entre outros artistas. Entre os anos 1923 e 1928, Anitta residiu em Paris. Realizou exposições individuais em Berlim, Paris e Nova York. Em 1928, retorna para São Paulo e passou a lecionar desenho na Universidade Mackenzie, onde permaneceu até 1933. São desse período as obras A Japonesa, 1924, O Porto de Mônaco, 1925, Chanson de Montmartre, 1926, Mulher do Pará, 1927. Em 1942, Anitta Malfatti foi nomeada presidente do Sindicato dos Artistas Plásticos de São Paulo. Há quadros de sua autoria nos principais museus brasileiros. O quadro A Estudante Russa está no Museu de Arte Moderna de São Paulo. A Boba está no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo e Uma Rua no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Já em idade madura, Anitta mudou-se com a sua irmã Georgina para uma chácara em Diadema, São Paulo, onde morreu em 6 de novembro de 1964, alienada do mundo, cuidando do jardim e vivendo seus próprios devaneios. De acordo com a autora Elizabeth Ferrante, Anitta demonstrava ser uma criança curiosa, independente e determinada,
ou que era incomum em sua época. Ela era apegada à sua família e era a segunda filha do casal. Ela se ressente com a incompreensão de sua arte, não só como a crítica de Lobato, mas com a crítica de outros jornalistas, diz Elizabeth Ferrante. E Anita Malfatti diz que ela nunca se casou porque ela sempre disse que era casada com a arte dela e que através de sua arte ela era feliz.